A jornalista Vera Magalhães, ela fez uma comparação da reunião ministerial do Jair Bolsonaro, ocorrida no dia 22 de abril, cujo vídeo desta reunião foi liberado quase na íntegra pelo ministro Celso Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal. A jornalista, ela faz uma ótima comparação entre o inferno de Dante e esta reunião. Depois é até dispensar também em quais dos círculos a jornalista também imagina que se encontra quando se trata do inferno de Dante. Vamos pensar o seguinte, né? Mas observa o texto que de fato é muito interessante. Reunião ministerial é a representação da obra do poeta nos tempos de pós-verdade. Deixai toda a esperança vós que entrais. A inscrição aparece quando o poeta italiano Dante Alighieri cruza o portal do inferno em sua epopeia A Divina Comédia. Vale para quem se arrisca a assistir à representação da obra nos tempos de pandemia e pós-verdade. Sim, estou falando da reunião ministerial do governo Jair Bolsonaro de 22 de abril, para a qual o único adjetivo possível é dantesca. O fato de que alguns críticos, anestesiados por tanto horror produzido por este governo, tenham conseguido minimizar o que se passou ali, nos leva de novo para a obra do poeta italiano. São pessoas que estão ali no vestíbulo, pouco antes do primeiro círculo do inferno. É o lugar dos covardes, fracos e indecisos, no qual se encontram hoje um bom número de homens públicos, alguns pretensos formadores de opinião e uma parcela letárgica da sociedade. Mas há os que já desceram a alguns dos 9 círculos do inferno percorridos por Dante em sua viagem. Nos 6 primeiros estão os que cometem pecados involuntários, nos quais há culpa, mas não dolo. A coisa começa a ficar mais grave quando se passa aos 3 últimos círculos, com seus vales, fossas e esferas. É nesses lugares sombrios que estão os participantes da reunião macabra capitaneada por Bolsonaro, o capitão da versão pandêmica do inferno dantesco. O 7º círculo é o lugar dos violentos. Bolsonaro prega abertamente a criação de uma milícia paramilitar armada até os dentes para resistir a governadores, prefeitos e ordens judiciais. É a defesa da criação de um Estado paralelo, diante de ministros absolutamente silentes. Os 10 fossos do penúltimo círculo do inferno são a morada dos sedutores, aduladores, simoníacos, que são os traficantes de coisas divinas, adivinhos, corruptos, hipócritas, ladrões, maus conselheiros, semeadores de discórdia e falsificadores. Todas essas figuras aparecem na reunião sem filtro. Ricardo Salles fala em aproveitar a tranquilidade da pandemia para barbarizar na desregulamentação de áreas como meio ambiente e agricultura. Chega a quase salivar de excitação aos olhos de um incrédulo e novato Nelson Teich, que conseguiu ficar no vestíbulo do inferno bolsonariano antes de se afogar em seus rios de cloroquina. Damares Alves está lá, nos fossos do 8º círculo, se esmerando para mostrar serviço ao chefe e falando em usar sua pasta para prender prefeitos e governadores. É estarrecedora a distorção de realidade que ela demonstra num semitranse ao elencar notícias falsas para justificar que iria pegar pesado dali por diante. Bolsonaro adorou Abraham Weintraub, então pode fazer um rodízio
entre os fossos, pois preenche todos os requisitos para chafurdar naquele inferno pelo resto dos seus dias. Para júbilo de um Bolsonaro que exige de seus ministros a capitulação absoluta aos pecados, logo na abertura da comédia dantesca, fala em prender vagabundos, entre os quais os ministros do STF. O nono círculo do inferno é o dos traidores, é o lugar de Bolsonaro e será também o dos que insistirem em seguir com ele diante da evidência de crimes, interferir na Polícia Federal para proteger familiares de investigações, como fica comprovado pelo vídeo e pelas declarações e ações posteriores do presidente. Autoritarismo e absoluta falta de humanidade, empatia e preocupação com uma pandemia que ceifa vidas de brasileiros aos milhares, enquanto o presidente da República e seus asseclas atentam contra o bom senso, a saúde pública, a ética e a Constituição à luz do dia e em horário de expediente. O inferno descrito por Dante talvez não contenha círculos suficientes para descrever o que se passou em Brasília em 22 de abril. Pois bem, muito bem colocada, muito bem feita a comparação da jornalista entre o inferno de Dante e a reunião ministerial. É claro que nós sabemos do posicionamento da jornalista, principalmente quando negou entrevistar Lula no Roda Viva, por exemplo. Há de se perguntar também em qual dos infernos ou em qual dos círculos a jornalista também se encaixa. Mas há de convir que ela fez uma ótima comparação entre o inferno de Dante e a reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais.